Amém, amados. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Amém. É um prazer muito grande estarmos aqui novamente. Tivemos aqui acho que uns 2 meses, eu não sei, a minha esposa pregou. Foi 2 meses, né? Então, e temos tido alegria em estar aqui com vocês novamente, nesse projeto do Pastor Vitor, em tudo aquilo que Deus encaminhou à igreja, as vossas vidas. Temos estado com eles nesse tempo e somos sabedores que o Senhor é dono de todas as coisas. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E sei que neste tempo Deus tem muito para a vida deles, vai ter muito para a vida de vocês, e logicamente a gente vai poder usufruir disso também. Vamos receber muito de Deus porque nós trabalhamos em conjunto, amém? Amo a vida deles, amo a vida de vocês, muitos de vocês que a gente já conhece há alguns anos, mas estamos aqui assumindo algo no mundo espiritual. Agora eu vou pedir algo para vocês, que a gente precisa muito. É que vocês orem por mim, pela minha família. Eu sei que a igreja está orando, eu sei que existe já um plano de oração por os intercessores, mas nós precisamos, nunca se esqueça de orar por nós, amém? Nós não ficamos atemorizados com os levantes do inimigo, não, porque ele se levanta mesmo. E hoje mesmo eu falei com meu filho, falei, olha, a grande verdade é que as vitórias só se concretizam por meio das lutas. E a gente acabou essas 2 semanas aí tendo algumas lutas. Essa semana eu tive muita luta no trabalho, até clinicamente, até fisicamente hoje. Essa semana, ontem mesmo, nós estávamos na casa de um casal, orando com eles lá, e a hora que eu saí à noite, sabe quando você não se sente muito bem? A gente sabe das lutas. O Aleph teve um problema sério no apartamento dele, de repente, da noite pro dia, lá apareceu uma situação de umidade no apartamento, teve que sair da casa, sabe? Algumas coisas assim, um apartamento novo, né? E eu ainda falei para ele assim, mas não tinha nada. Não tinha, pai, da noite pro dia apareceu e... Sabe, você sabe que existem coisas naturais que acontecem, né? Mas a gente sabe das coisas espirituais também, né? Mas graças a Deus, quem nos dá vitória é o Senhor Jesus, amém? Eu sei de uma coisa, ele se levanta, e quando ele se levanta para cair. E nós podemos, como os irmãos testemunharam aqui, as bênçãos só acontecem quando nós enfrentamos essas batalhas, nós temos esses temores pelas lutas, mas o Senhor continua nos dando a vitória. Amém? Abra a tua Bíblia aí no livro de Filipenses capítulo 3, versículos de 1 a 14. Filipenses capítulo 3. Lá depois de Gálatas, Efésios, Filipenses, antes de Colossenses. Nós vamos falar sobre possuindo o amanhã. Deus, quinta-feira me tocou sobre essa palavra, sabe? Eu já preguei essa mensagem há alguns anos, eu nem me lembro quanto. E eu estava orando a respeito daquilo que Deus tinha para a sua igreja no dia de hoje, e Deus trouxe a minha memória sobre esta palavra, sobre esses versículos, e nós queremos compartilhar aquilo que Deus tem para nós. Para falar a verdade para vocês, meus queridos, eu acho que essa mensagem é mais para mim do que para vocês, sabe? Eu orando, lendo, e hoje à tarde também nós tivemos no culto de manhã, à tarde 2 visitas, e eu chegando eu falei, Senhor, eu acho que eu vou pregar primeiro para mim, para depois para a igreja. Algo que nós precisamos do Senhor, mas sabemos que Deus conhece todas as coisas. Filipenses 3, 1 a 14 diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne.
Bem que eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, de veras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos abaixar as nossas cabeças. Senhor, esta é a tua palavra, nós somos os teus filhos. Senhor Jesus, somos a tua igreja, esta é a tua igreja. Tudo que nós precisamos, Espírito Santo de Deus, é da tua unção, é da tua capacitação, é do teu mover de uma forma sobrenatural. Eu te peço que a tua glória venha sobre as nossas vidas nesta noite. Peço-te, ó Pai, que a tua palavra possa alcançar os nossos corações. Peço-te, ó Pai, que o teu Espírito Santo seja ministrador na minha vida, na vida dos meus irmãos. Que a tua unção esteja sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai. Para que esta palavra encontre pouso, ó Pai eterno Senhor, em nossos corações. Sejam os nossos corações encontrados diante do Senhor como terra fértil, ó Pai. Para que ela produza a sua semente de uma forma sobrenatural. Somos dependentes de Ti, Espírito Santo, totalmente de Ti. Por isso eu te peço, venha e toque em nossas vidas, toque o nosso coração, fala em nosso intermédio, fala por nosso intermédio, ó Pai, mas fala a cada um dos corações nesta noite, no precioso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Pode sentar-se, meu querido. A palavra de Deus, Paulo nos relata que ele tem, aqui neste capítulo que nós lemos, algo interessante. Ele fala daquilo que Deus o estabeleceu, daquilo que Deus o fez, como ele foi formado, mas ele relata que ele tem tudo como perda, porque tudo o que ele quer na sua vida, na realidade, é obter a excelência de Cristo Jesus. Ou seja, tudo não tem valor algum. Tudo que na verdade ele tem, ele falou, olha, não é que eu já tenha recebido, não é que eu precise, mas há algo que na verdade eu preciso mais. Eu preciso conquistar aquilo também pela qual fui conquistado por Cristo Jesus. Era algo que na verdade ele precisava e ele buscava. É algo que existe dentro de cada um de nós diariamente. É a busca por algo que ansiamos e que está nas mãos de Deus, o nosso amanhã. Sonhamos com o nosso amanhã. Nós temos planos. Nós não paramos na vida, todos nós. Você pode olhar para dentro de você e se fala, mas olha, hoje eu não parei para questionar nada a respeito de amanhã. Hoje eu não parei para questionar a respeito da semana que vem, do ano que vem. Mas quando você se apega, você está pensando lá na frente. Você está pensando na tua casa, você está pensando nos teus bens, você está pensando na tua aposentadoria, você está pensando na tua família, naquele que quer casar, naquele que já é casado, nos filhos, aquele que tem filhos, nos netos que virão, nos trabalhos, sabe? E de uma forma geral você pensa na igreja, você pensa na vida dos teus líderes, você pensa no trabalho que será feito, como será o amanhã. Sempre nós temos uma visão para vivermos o amanhã. É
É verdade ou não é? Ou é só eu que sou assim? E eu preciso entender uma coisa, sabe? Nós precisamos caminhar entendendo que antes da fundação do mundo, Ele, Deus, já havia estabelecido um propósito e um destino para cada um de nós. E Paulo, ele fala isso. Eu já recebi algo de Deus, mas não obtive a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também foi conquistado por Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu prossigo para o alvo. Eu preciso entender, nós precisamos entender que todos nós temos um alvo e um destino que Deus estabeleceu. Todos nós. A palavra fala que Ele nos formou para o louvor da sua glória. Ele olhou para nós e viu a importância que havia em cada um de nós. Quando Ele criou o homem, Adão e Eva lá no jardim, Ele criou o homem e a palavra fala que todo dia Deus descia à tarde para conversar com o homem. Deus nos criou para que Ele pudesse ter intimidade conosco. Ele nos criou para que Ele pudesse ter, compartilhar conosco. Ele nos criou para que nós pudéssemos ter acesso com Ele diretamente. Quando nós falamos e quando nós oramos, entenda uma coisa, quando você ora, a palavra em si, oração, significa conversação entre duas ou mais pessoas. Oração não é um monólogo. Oração é a conversação entre duas ou mais pessoas. Por que que nós oramos a Deus, nós não rezamos? Porque reza é aquela situação que você tem, lá você já está decorada, você começa a falar. Oração não, oração você fala ao Pai, você fala a Deus. E Deus tem prazer nisso. E Ele fala conosco, Ele fala com você, Ele fala por intermédio do louvor, Ele fala por intermédio da palavra, Ele fala por intermédio de uma outra pessoa, Ele está sempre falando conosco. E mais do que isso, Ele tem prazer em falar com você. Ele tem prazer em falar com a minha vida, com a tua vida. Deus, às vezes, Ele fala audivelmente conosco, sabia? Eu creio que muitos de vocês aqui talvez já tiveram essa experiência, é maravilhoso. É maravilhoso você ouvir como se alguém tivesse falado no teu ouvido e você olha, não tem ninguém e você sabe que é Deus. Eu já tive essa experiência, é muito bom, é muito gostoso. Sabe por quê? Porque Ele tem prazer e nós, como cristãos, precisamos partir para conhecer estes alvos. Precisamos prosseguir em conhecer o nosso alvo, estabelecer os nossos alvos. Colocar os nossos alvos diante de Deus e falar: Senhor, mas eu quero conhecer o Teu desígnio para a minha vida. Eu quero conhecer o destino pelo qual o Senhor me formou. Sabe, Deus, com certeza, Ele já falou com você algumas vezes a respeito da tua vida no amanhã. Você talvez já recebeu algumas palavras proféticas. Você talvez já recebeu algumas palavras reveladas pelo Espírito Santo de Deus com relação à tua vida, com relação ao teu ministério, com relação ao chamado. Mas, de repente, nós paramos no tempo, parece que nós nos esquecemos dessas coisas, engavetamos o chamado, engavetamos as revelações. Por quê? Porque foi num momento muito gostoso, foi num momento de oração, foi no momento em que nós buscávamos a Deus, foi no momento, às vezes, de um retiro, foi no momento em que nós estávamos, no auge com Deus, e parece que as nossas emoções estavam elevadas. E eu falo: mas Senhor, quando parece que eu ponho o pé no chão, as coisas acabaram. Deus, Ele não se move só nas nossas emoções. Deus se move na nossa razão. É nas nossas emoções que muitas vezes entendemos e ouvimos a voz de Deus. Mas quando as nossas emoções param, nós esquecemos que Deus, Ele não é movido pelas minhas emoções. Ele tem uma razão pela qual Ele me formou. Ele tem uma razão pela qual Ele estabeleceu a sua palavra. Ele tem uma razão pela qual Ele formou a cada um de nós. Ele tem uma razão pela qual hoje nós estamos aqui reunidos para adorarmos o Seu nome. Então Ele olha para você e não quer ver você envolvido simplesmente por uma emoção. Mas existe uma nuvem que te cobre.
que é a unção do Espírito Santo de Deus. Isso não é só uma emoção, é uma emoção na nossa alma, é uma emoção aos nossos sentimentos, mas é uma razão que está acima de todo o principado, de toda a potestade. Há algo que Deus estabelece para nós e que nós precisamos definir nas nossas vidas, vivermos o padrão de Deus, vivermos o propósito de Deus, vivermos algo que Deus estabelece nas nossas vidas. Às vezes alguém pergunta: meu irmão, o que é que Deus tem para você? E você às vezes sai falando: olha, eu estou aí buscando, estou na bênção, estou lá vivenciando algo, eu estou lutando para receber algo de Deus, eu tenho vivido isso. Eu começo a falar de coisas que está aqui na minha mente, mas na verdade dentro do meu coração não existe. Eu começo a pensar em alvos que na verdade estão muito aquém daquilo que Deus tem para a minha vida espiritual naquele dia. Eu estou falando uma linguagem, de evangelho, mas sem ser um evangelho prático. Quando você tem luta, você tem luta. Quando você tem alegria, você tem alegria. Quando você está triste, você chora. Quando você está alegre, você canta. Saiba de uma coisa: Deus veio a este mundo para dizer a nós quem Jesus mandou. Deus mandou Jesus a este mundo para dizer a nós quem Ele é. Jesus veio aqui para dizer a nós quem Deus é. E hoje Ele está à destra de Deus Pai, dizendo a Deus quem nós somos. Porque, como diz o escritor de Hebreus, em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Ele conhece os teus sentimentos, ele conhece a tua vida, ele conhece o interior da tua alma, ele conhece a tua mente, ele conhece o teu coração, ele conhece os teus anseios. Então às vezes eu preciso ser real com Deus. Às vezes eu falo para o Senhor: Senhor, eu preciso, parece que me converter de novo. Eu preciso ser tocado pelo teu Espírito. Essa semana eu falei isso para o Vitor. Nós conversando, eu falei: Vitor, posso te falar uma coisa, meu querido? Eu estou com vontade de aceitar Jesus de novo, me converter de novo, para ver se começa tudo de novo, pegar no tranco. O inimigo vem com todas as... E eu chego para o Senhor e falo: Senhor, eu estou aqui. 52 anos que eu tenho, nasci num berço evangélico. Dos 18 para os 19, eu deixei de ser filho de pastor, porque quando eu nasci meus pais já eram pastores, para ser filho de Deus. Mas às vezes ainda eu chego diante do Pai e falo: Pai, às vezes você não está com eu não quero palavras medianas diante do Senhor. Eu não quero falar algo que não é verdade. Ele conhece o meu coração. Eu quero sonhar de verdade com a tua obra. Eu quero sonhar de verdade com a tua palavra. Eu quero sonhar de verdade com tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu não quero parar num tempo. E não quero sentir o inimigo tentando, com a sua resistência me parar. Mas eu quero prosseguir para conhecer o alvo do Senhor. Eu quero prosseguir para conhecer o alvo do Senhor. E a palavra, Ele nos dá duas condições para nós possuirmos amanhã. Ele fala: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Versículo 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A segunda: eu prossigo para o alvo. Então tem duas situações que eu preciso viver. Primeiro, esquecer de coisas que ficam lá atrás. Esquecer de coisas que estão presas, que a minha vida às vezes está presa. Muitas vezes nós nos sentimos presos pelo nosso raciocínio lógico. Nós estamos presos por sentimentos em coisas. Estamos presos por sentimentos em cargos. Estamos presos por funções. Estamos presos por relacionamentos com pessoas erradas. A minha alma está presa com situações que na verdade só desencadeia dentro da minha vida, dentro de cada um de nós, medos. Eu estou preso com sentimentos lá atrás. Eu estou preso com coisas que na verdade não me abençoam. Eu me prendo, com aquilo que já aconteceu. Eu me prendo com os cargos que eu já obtive. Eu me prendo, me vislumbro com as situações que já ocorreram em minha vida. Eu me prendo, nas circunstâncias que talvez o homem colocou para que pedras caíssem no meu caminho e eu pudesse tropeçar.
fico com os meus sentimentos presos, amarrados. E a palavra fala que eu preciso me esquecer das coisas que para trás ficam. E eu preciso prosseguir para o alvo. Qual é o alvo? Que alvo é esse que eu tenho? Esta palavra tem um alvo para a minha vida. Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. E nós precisamos entender que Ele, como Senhor e Salvador da minha vida, preciso ter um encontro com Ele. Eu um dia estarei com Ele para sempre lá nos céus. E eu preciso ter esse encontro verdadeiro com Ele. Eu preciso parar de ser simplesmente um participante da igreja. Eu preciso parar de entender que eu sou simplesmente um ministro. Eu preciso parar de entender que de repente eu tenho um cargo, uma função dentro da igreja. Eu preciso entender que eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu preciso agradar o meu Pai. E eu preciso ouvir a voz do meu Pai em minha vida. Como filho, eu preciso da voz orientadora. Eu preciso da voz de um pai. A palavra nos fala que 3 coisas nós precisamos ter: decisão, perseverança e fidelidade. Decisão, eu preciso agir independente das minhas emoções. Eu preciso agir de acordo com o Espírito Santo de Deus. Perseverança, ela só se estabelece com determinação e não com emoção. E fidelidade, eu preciso ter com Deus e comigo mesmo para viver aquilo que eu quero e que acredito. E eu preciso viver isto. A palavra nos relata um homem. Vamos lá, abra a tua Bíblia em Gênesis 41. A palavra nos relata a vida de um homem que nos ensina isso de uma forma bem precisa. Gênesis 41, versículos 50 a 52. A vida de José, vocês já conhecem bastante. Já ouviram mensagens sobre isso, certamente. 41, 50, 52. A palavra fala assim, olha: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José ao primogênito chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Veja bem, aqui é a vida de José. Eu não vou relatar, vocês conhecem a vida de José. José foi aquele homem sonhador, aquele menino, filho de Jacó. Sonhou, o filho da aliança de amor. Jacó amava José. Eu já vi até alguns pregadores dizendo que ele na verdade fazia acepção por filhos. E eu não vejo desta forma. Eu vejo o seguinte: José foi um filho amado, porque o seu pai trabalhou 7 anos, o seu sogro enganou. Ele trabalhou mais 7 anos para ter a mãe de José como esposa. Ele amou a vida daquela mulher. Então José na verdade é o filho da aliança em amor. E quando aquela mulher pôde dar aquele filho, ele pegou aquele filho e ele cuidou. Esse é meu, esse é da promessa, esse é da mulher amada. Ele fez uma capa, ele ensinou os caminhos, ele falou a respeito do Deus, do seu Deus, dos Deus do seu pai Abraão. Ele capacitou, fez, e aquele menino começou a crescer e crescer, diferenciado dos irmãos. E Deus olhou para aquele menino e falou: olha, tinha um coração, porque você vai ver depois lá na frente como Jacó, antes da sua morte, como ele profetiza sobre a vida de todos os seus filhos. E tinha alguns filhos ali ruins, maus. Mas não é nisso que nós vamos parar. José, Deus viu um coração ensinável. E Deus começou a dar a ele revelações de sonhos. Sonhos que ele mesmo não entendia. Ele falava dos seus sonhos, e ele falou dos seus sonhos. Aquilo despertou ira, aquilo despertou inveja, aquilo despertou uma turbulência entre os seus irmãos. Mas na verdade nem José entendia os sonhos, mas ele viveu os sonhos.
Você sabe a história. Seus irmãos o tentaram matar, venderam como escravo. Ele ficou mais de 12 anos, mais ou menos, lá como escravo. Desses 12 anos, 2 anos ele ficou preso. 12 anos ele ficou preso. Foi 10 anos, 12 anos ele ficou preso, sem ter errado. José foi preso porque não pecou, lá com a mulher de Potifar, né? Palavra, e aí você vê que os sonhos que Deus, na verdade, havia dado a ele, Deus foi capacitando a vida de José durante este tempo, entre aspas, ruim, amargo, de servidão, mas Deus foi adestrando a vida deste homem. Deus foi ensinando. Um dia nós estávamos viajando e nós estávamos no carro assistindo esse filme José, e eu lembro do meu filho, não sei se do meio ou do Jonathan ou Amanda, ele perguntou assim, ainda bem que ele perguntou para a mãe dele: mãe, por que é que Deus permitiu que José fosse preso, se ele não errou, se ele não pecou? E eu dirigindo nessa hora, eu falei, graças a Deus que a pergunta foi para a mãe dele. Mas ela deu uma palavra na hora, uma palavra de sabedoria. Ela falou assim: sabe por que Deus permitiu isso? Porque Deus precisava esconder o coração de José. O Egito era ruim demais. O Egito tinha muitos deuses. A prostituição era algo comum. E Deus precisava guardar uma joia preciosa. E Deus preferiu colocar aquele homem dentro de uma cadeia, porque lá ele ia aprender como administrar e também ser guardado das mulheres, inclusive como foi a mulher de Potifar, e muitas coisas mais, e os deuses do Egito, porque ele estava aprendendo toda uma cultura egípcia. Ele falou, então Deus escondeu esse menino dentro de uma cadeia, para que depois ele saísse daquela cadeia e assumisse o trono, que na verdade foi o mundo. Amém? Naquela hora eu olhei para o céu e falei, meu Deus, só a mulher que Deus me deu mesmo, essa pastora. Mas foi uma palavra revelada de Deus na hora, e meus filhos ficaram assim olhando, e eu com eles também falei, glória a Deus. Olha como é que Deus faz as coisas. É uma realidade. Deus escondeu a vida daquele jovem. Deus escondeu a vida daquele moço. Ele aprendeu a administrar. A palavra fala que quando ele chegou na cadeia, existia uma peste matando tudo ali dentro. O homem que gerenciava a cadeia largou as coisas da mão dele e foi embora. Porque uma peste estava corroendo tudo, comendo tudo e matando todo mundo ali. José entra e organiza a cadeia. José entra e põe normas naquele lugar. Depois de preso, vai lá preso os homens que trabalhavam com o rei. Ele tem um sonho de novo. Ele volta a sonhar depois de muitos anos. E os sonhos de José, na verdade aqueles homens sonham e José tem a revelação, o discernimento dos sonhos daquele rapaz, daqueles dois homens. Um saiu para servir o rei, o outro saiu e foi morto, foi enforcado. Aquilo parece que desperta em José tudo aquilo que ele viveu a respeito de discernimento, a respeito de sonhos também que ele havia tido, sem entendimento. Mas um dia Deus tira José do meio da cadeia, no meio da podridão, no meio onde parecia que ele estava esquecido, e o coloca para reger o mundo, porque o Egito naquela época era a nação poderosa que regeu o mundo diante da fome que devia vir. E a palavra fala que antes da fome, Faraó deu uma mulher a José, que ele a tomou como esposa, e nasceram a ele 2 filhos, Manassés e Efraim. E ele fala aqui, olha, Manassés, ele colocou o nome de Manassés, por quê? Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer, capítulo 51, versículo 51, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Deixar para trás as muitas coisas, como Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu preciso deixar para trás muitas coisas que tomam o lugar de Deus em minha vida.
Muitas vezes, meu querido, nós vivemos e remoemos e tomamos situações e circunstâncias, coisas que foram faladas, sentenças de palavras que foram determinadas sobre as nossas vidas, coisas que, rejeições que foram lançadas sobre nós. Estas coisas às vezes estão dentro de nós impregnadas como uma idolatria. Por que idolatria? Porque toma o lugar de Deus. Existem alguns espíritos malignos que habitam nas feridas. Existem espíritos malignos que habitam nas feridas. Feridas que foram feitas por pessoas. Feridas que foram feitas por homens. Feridas que foram feitas por líderes. Feridas que foram feitas por pais. Por pessoas que foram autoridades, professores, líderes, tios. Quantas vezes pessoas com ignorância, sem noção, não falaram bobagem? Líderes em todos os aspectos. E aquilo feriu o teu coração. Às vezes você se pega degladiando consigo mesmo. Por quê? Porque dentro de você existe uma ira. E você vai buscar. São coisas que na verdade te afirmaram. E alguém um dia fala alguma coisa. É por isso mesmo. Falaram que eu não prestava. Falaram que eu não ia dar para isso. Que eu não ia dar para aquilo. Mas eu estou aqui para mostrar que eu posso. Ou seja, você está lutando com você mesmo, você está lutando com todas as suas forças, para tentar mostrar algo que na verdade você quer provar que não existe. Por quê? Porque foram setas malignas, foram feridas que Satanás fez na tua vida, e existem demônios trabalhando em cima dessas feridas, fazendo fortalezas na tua mente, tentando levar você àquele sentimento de inferioridade, dizendo que você não é capaz, para que você fique preso em lamentações. E quando isso acontece, você jamais tem a possibilidade de caminhar para o alvo que Deus te deu. Por quê? Porque você olha para trás, e lá atrás existe um peso, lá atrás existe uma palavra, lá atrás existe uma sentença, e essa sentença parece ter muito mais valor do que é a palavra de Deus para a tua vida hoje. Mas a palavra de Deus para José, ela pode ser para a minha vida hoje também. Nasceu Manassés, ou seja, chegou, eu vou pôr um marco aqui na minha vida hoje, eu vou pôr um parâmetro na minha vida hoje. A minha vida, ela existe hoje. A partir de hoje eu posso deixar para trás as coisas que ficaram, e eu vou entender que Deus vai fazer gerar em minha vida Efraim. Ou seja, eu vou lembrar de tudo aquilo também que Deus me fez viver na terra da minha aflição. Nós estamos hoje neste mundo, este mundo é a terra da nossa aflição. Deus quer fazer você próspero hoje, mas para que você possa ser próspero hoje, meu querido, saiba de uma coisa: eu preciso permitir ao Espírito Santo de Deus que Manassés seja gerado dentro de mim. Eu não posso prosseguir para o alvo sem ter uma liberação e uma libertação do Espírito Santo de Deus. Eu preciso entender, sabe, e lembrar da vida de Esdras, de Neemias, homens que ficaram, sabe, não ficaram lamentando no exílio quando foram exilados, mas eles se voltaram para a visão de Deus. Tiveram estratégias dadas por Deus. Neemias chega chorando diante de um rei, que isso era sentença de morte. Aquele homem chega para ele: por que é que você está triste? Por que é que você chora? Ó rei, porque as cidades dos meus pais, a cidade onde os meus pais foram enterrados, os seus muros estão caídos. Não existe mais proteção, não existe mais nada. Foi argumento, foi uma maneira que Deus estabeleceu. Sabe o que aquele rei fez? Deu condição para Neemias, e deu homens, deu madeira, deu condição, e deu toda a provisão para que ele fosse e reconstruísse os muros de Jerusalém. Ele não ficou preso no exílio chorando: ai Deus, por quê? Alguns miseráveis lá pecaram e eu agora estou aqui para pagar também. Não ficou parado lamentando-se, chorando. Ele olhou
Ele olhou por aquilo que Deus tinha na sua vida. Deus tinha um alvo para ele. Falou: olha, Neemias, eu te formei, meu querido, para que você pudesse reestruturar as muralhas de Jerusalém. Eu te criei para que você pudesse liderar um povo. Eu te criei para que você pudesse remir este povo que está no exílio e preparar uma terra para algo que eu vou fazer muito maior. Deus olha para cada um de nós hoje e Ele fala: eu tenho um plano bem dado para você. Jeremias 29:11, Ele fala: bem sei os planos que eu tenho projetado para vós, são planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Então chega de ficar sentado, lamentando-se, chorando. É hora de você entender que Deus tem um plano para a tua vida. É hora de você assumir que Deus, Ele é o teu Pai, e você como filho precisa receber a orientação dEle para caminhar neste mundo vitorioso. 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 Quando eu falo de vitória, eu não estou falando que você não vai ter lutas. Isso não existe. Não existe nenhuma situação na palavra que diz que o evangelho não vai te dar, você não vai ter perseguição, que você não vai ter luta. Aliás, quando você não tem luta, preste atenção como é que está a tua vida com Deus. Quando você não vê lutas, percebe se você está orando como você orava. Percebe se você está lendo a Bíblia como você lia. Não significa que você precisa estar em luta todo o tempo, mas você sabe que o inimigo está no teu encalço. É porque existem vitórias para você conquistar. Às vezes nós estamos adormecidos e eu falo: Senhor, eu preciso alcançar o lugar que o Senhor tem para a minha vida. Sabe, meu querido, eu preciso deixar as coisas que para trás ficam. Preciso buscar a unção de Manassés. Preciso buscar a unção de Manassés e soltar os grilhões do inferno e amarras que tentam me segurar como o laço do passarinheiro. Eu preciso deixar as coisas que para trás ficam. Eu preciso prosseguir para o alvo. O tempo crono é um fator determinante para as decisões certas ou erradas da nossa vida. Nós podemos parar no tempo, nesse tempo crono, e não atentarmos que ele está passando, e que eu preciso então me decidir. Às vezes nós não atentamos que esse tempo está passando, e nós olhamos para esse tempo passando, nós vemos a folhinha correndo, as horas correndo, e eu não estou vendo que o diabo está roubando a minha vida. Mas chega um momento em que eu olho para tudo aquilo que Deus está fazendo, eu olho para tudo aquilo que Deus na verdade estabeleceu e falo: Deus está me capacitando a viver uma unção de cura. Uma unção de cura na minha vida. Chegou o tempo de eu deixar. José falou assim: olha, chegou o tempo de eu esquecer as coisas de todos os meus trabalhos lá atrás e de toda a casa do meu pai. Não só pelas saudades do seu pai, né, e da sua mãe, que ele já não sabia mais se eram vivos, mas de tudo aquilo que os seus irmãos fizeram para ele. De toda maneira como eles o expuseram, de toda maneira como eles tentaram matá-lo, e de toda maneira como eles lançaram aquele moço para viver agora a escravidão. O moço que vivia bem, era rico, com posses, capacitado, foi ser escravo. Ele falou: Manassés veio com uma unção de fazer com que eu esquecesse, deixasse de lado. E Efraim, e o segundo filho ele deu Efraim, porque Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus te faz próspero na terra da sua aflição. Em Manassés há uma unção de cura. Em Efraim há uma unção de alargamento, de liberação e de libertação. Isaías 54, versículos 2 e 3, ele fala: larga bem as tuas estacas. Firma bem as tuas estacas, né? Alarga as cortinas da tua habitação, para a direita, para a esquerda, para ver o que eu vou fazer por você. Chegou o tempo, saiba de uma coisa: chegou o tempo de nós recebermos algo do Senhor. Chegou o tempo de você viver a promessa de Deus. Chegou o tempo de você possuir o amanhã que Deus estabeleceu a tua vida. Chegou o tempo de você entender que hoje parece ser o segundo tempo. Sabe o futebol tem lá o primeiro tempo, depois tem o segundo tempo. Existem algumas decisões que até teve um jogo lá, mas aquele primeiro jogo é tido como o primeiro tempo, porque o segundo, que é a decisão, né? Os cronistas lá dizem: o segundo tempo é agora, porque é o segundo jogo. Então chegou para nós a condição de vivermos um outro tempo agora, diferente
diferenciado até aqui, Deus nos ensinou alguma coisa. Daqui para frente, Deus quer nos fazer próspero. Próspero na terra da aflição, na terra do sofrimento, na terra que muitas vezes, às vezes nós nos sentimos até, sabe, acolhidos ou às vezes rejeitados, mas nós sabemos que há uma unção de Deus para este novo tempo, há uma unção de Deus para este novo tempo, há uma unção de Deus para hoje. Palavra, quando ele fala que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, é verdade. A palavra nos diz que o primeiro homem foi um homem abalável, Adão. Mas o segundo homem tornou-se o sacerdote santo de Deus. O segundo homem foi o homem inabalável. Nós vemos a bênção que Deus estabeleceu à vida de José. Se eu não me engano aqui é Gênesis capítulo. Ele fala que perdi aqui o versículo de Gênesis, quando Jacó abençoa os filhos de José. É 48 de Gênesis, desculpe-me. Gênesis 48, versículos 17. Quando Jacó adoece, ele chama José, e ele, vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, e disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante o de Manassés. O braço direito naquela época significava o braço da autoridade, da força e da autoridade. José, quando vê que seu pai está doente, ele leva os seus netos, os filhos de José, os seus filhos, neto de Jacó, para que ele pudesse abençoá-lo. E quando chega diante daquele homem já velho, já com idade avançada, né? A palavra fala que Jacó põe a mão direita sobre Efraim. E José conhecia a lei. Ele não esquecera daquilo que seu pai havia lhe ensinado. E ele fala: mas pai, este não é o primogênito. O primogênito é este. Ele não estava entendendo muitas coisas. Ele deu um nome, mas ele ainda não caía a ficha. E Jacó fala para ele: eu sei, meu filho, eu sei, esse também será um povo abençoado, dele será uma nação abençoada, mas o segundo será maior do que o primeiro. Era o segundo tempo, era aquilo que José havia profetizado. E por este filho, Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Entenda uma coisa, meu querido, nós muitas vezes não queremos largar as coisas que são abaláveis. A nossa alma, os nossos sentimentos às vezes se prendem com coisas que não nos fazem viver a bênção de Deus. Eu quero falar isso para nós terminarmos. José, ele tinha toda a razão do mundo para ser um homem irado, para ser um homem iracundo, para ficar triste com os seus irmãos. Mas um dia ele tomou uma decisão e ele profetiza. Ele profetizou com os seus próprios filhos. Ele falou: eu não vou viver preso às coisas do passado, porque Deus me fez próspero. Deus caminha conosco e Deus te faz próspero dia após dia. Você talvez esteja caminhando dia após dia e está vendo Deus estabelecendo a tua vida. Você está sentindo a vitória de Deus. Você está convivendo com o amor de Deus. Você está recebendo o refletir da glória de Deus. Mas às vezes nós nos apegamos às coisas abaláveis.
Eu não quero largar as coisas abaláveis. Eu quero me tornar inabalável, sem largar as coisas abaláveis. As coisas passageiras, meu querido, eles são abaláveis. Elas estão em Manassés, e eu preciso deixá-la. O processo de Manassés precisa ser consumado nas nossas vidas. Processo de Manassés, deixando para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu preciso disso. Eu preciso, porque as coisas futuras, o inabalável, está na unção que vem com Efraim. Precisamos prosseguir. Muitas vezes, nós temos o desejo de receber a unção de Efraim sem passar por Manassés. Deixa eu te falar uma coisa: sem Manassés não recebemos a unção de Efraim. Sem passarmos pela unção de Manassés, sem permitirmos que Manassés seja consumado em nossas vidas. Está aqui, as coisas que para trás ficam, eu vou empurrar para lá. Não quero saber mais. Jogo, põe no buraco, enterro, para que Efraim brote em minha vida. Através do amor, através do perdão, através de uma graça. Não é fácil nós vivermos isso, não. Não é fácil. Mas quando nós decidimos, quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem te dá a unção de Manassés. Ele pode consumar na tua vida esta unção. Eu deixo para trás as coisas que ficaram. Eu deixo para trás, eu não quero mais saber, eu não quero mais ter parte, eu não quero mais compartilhar, eu não quero mais falar, eu não quero mais conviver, eu não quero mais ver. Esquece, deixa para lá. Eu quero viver agora, eu quero prosseguir para o alvo. O alvo está onde? Na unção de Efraim. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Temos vivido aflições, temos tido aflições dia a dia, mas há uma promessa de prosperidade. Deus nos faz próspero nesse tempo. A glória da segunda casa é muito maior e muito melhor que a primeira. O primeiro homem foi abalável, ele ficou lá, ele perdeu tempo, ele errou. Mas o segundo homem tornou-se o sacerdote santo de Deus, o nosso irmão Jesus Cristo, Senhor, pela qual Deus nos fez promissor de termos o céu como resgate. Finalizando, deixa eu só te falar uma coisa. Estes dois, Manassés e Efraim, eles não podem ser adotados. Eles são gerados dentro de cada um de nós. Você não pode pegar uma palavra e falar, agora eu vou ver a unção de Efraim a partir de amanhã, segunda-feira. Não. Ele precisa ser gerado no teu espírito. Ele precisa ser gerado no teu espírito. Ele precisa ser gerado no teu espírito. Há uma unção de liberação de Deus nas nossas vidas. Há uma unção de liberação do Espírito Santo de Deus para cada um de nós. Deus, ele tem uma habilidade sobrenatural de fazermos conviver com homens, com pessoas que você olha e você não quer, você quer passar de longe. Mas você olha. Uma vez eu falei para uma pessoa, para um pastor, e eu falei para ele, olha, posso te falar uma coisa bem sincera? Diante de Deus, Deus colocou um amor na minha vida por você. Eu te amo em Cristo Jesus. Você não fez nada para que eu pudesse te amar, mas eu tomei uma decisão e tenho o amor de Deus pela tua vida. Você sabe depois de quanto? Depois de chorar muito, de lamentar demais e de cobrar de Deus que alguma coisa acontecesse. E Deus mostrou para as nossas e para a minha vida e da minha esposa um dia: você ama sem esperar ser amado. Não é porque você precisa conviver com a pessoa, não é porque você vai carregar a pessoa todo dia. Não, às vezes a pessoa não quer nem estar próximo de você. Mas eu estou liberado aqui, é uma unção de Manassés. Eu deixo as coisas para trás. Eu deixo e eu começo a caminhar. Hoje eu vejo que passos que talvez nós pudéssemos ter dados, não foram dados. Sabe, foram coisas que na verdade foram sendo deixadas. E hoje eu posso conviver com a unção de Efraim, porque eu posso prosperar na terra da nossa aflição.
Deus tem isso para a tua vida, meu querido. O diabo talvez esteja assoprando nos teus ouvidos. O diabo talvez esteja gritando dentro do teu interior, dentro da tua mente, no teu intelecto, dizendo que você é incapaz, que você não tem possibilidade. Sabe, há um espírito às vezes de inferioridade, de incapacidade. Aquelas coisas que você às vezes está no meio das pessoas e você não sabe se portar, você não sabe estar, você tem sempre aquela situação de rejeição. Deus quer liberar a tua vida hoje, Deus quer libertar a tua vida hoje, Deus quer que você entenda que tudo que Ele tem posto para você viver e todas as conquistas que Ele tem dado às tuas mãos, não é para você mostrar alguém que você pode, mas é para você glorificar o nome dEle e dizendo, Ele é bom. Ele é bom e pela sua misericórdia eu tenho alcançado coisas. Ele é maravilhoso e pela sua misericórdia eu tenho vivido a bênção de Deus. Você não está aqui para dizer a alguém que você pode ter. Você não está aqui para conquistar alguma coisa e dizer a alguém que você conquistou, não. Você está aqui para engrandecer o nome daquele que vive e que reina para sempre. Há uma unção de Manassés que Ele vai depositar sobre a tua vida. Há um Espírito Santo de Deus que desceu ao inferno ao terceiro dia e lá ressuscitou Jesus Cristo para que hoje eu pudesse desfrutar desta unção, desse mover, desta graça de um homem que lá no Velho Testamento me ensinou a como viver a bênção de Deus. Há um jovem que na verdade, entre aspas, havia perdido a sua juventude dentro de uma cadeia, mas Deus restaurou aquele homem de um dia para o outro, de dentro de uma cadeia, de administrar uma cadeia para administrar o mundo. Faraó falou para ele, olha, você só não será maior do que eu no trono, mas nenhum homem no Egito vai fazer qualquer coisa sem que seja autorizado por você. Deus está olhando para você e está dizendo, existe um mundo espiritual hoje, da qual você tem uma palavra de autoridade. Aleluia. Vamos ficar de pé, meu querido. Há uma palavra para a tua vida hoje. Há uma palavra de Deus para o teu coração hoje. Existe algo sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Existe um reavivar do Espírito Santo para que nós vivamos o propósito de Deus. Existe algo do Senhor para os nossos corações, para vivermos o inabalável de Deus. É o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite e Ele quer trabalhar no teu coração, Ele quer trabalhar na tua mente, Ele quer trabalhar no teu intelecto, Ele quer trabalhar na tua alma, Ele quer trabalhar na tua vida, dizendo a você quem você é. Quem você é, como você se vê. Há um Espírito de Deus hoje aqui para atuar em nossas vidas, e Ele diz para você, ainda bem sei os planos que eu estou projetando para vós, planos de paz, não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Há algo sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Oh, rebachere cantoriande, rebaralaclaias. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia. Nós queremos te glorificar, Pai. Nós queremos te glorificar, Altíssimo. Nós queremos te glorificar, Altíssimo. Nós queremos te bendizer, Altíssimo. Nós queremos te bendizer. Nós queremos te bendizer, nós queremos te bendizer, Senhor. O Teu Espírito Santo passa neste lugar, nesta noite. O Teu Espírito está aqui, ó Pai. Está aqui para tocar as nossas vidas, para tocar os nossos corações, para tocar as nossas almas, Pai. Meu Deus, eu quero profetizar cura, Pai, liberação e libertação para vidas nesta noite, que precisam, ó Pai, caminhar a sua vida, deixando para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Pai, nós precisamos conviver com esta unção, nós precisamos que esta unção seja gerada no nosso interior, Pai. Senhor, nos permitindo esquecer, Pai, esquecer das maldições, esquecer das palavras malignas, esquecer, ó Pai, denunciando tudo aquilo que é o lixo do diabo. Eu não vou caminhar carregando o lixo de Satanás na minha vida. Nós não caminharemos, a tua igreja não vai caminhar convivendo e carregando o lixo de Satanás, Pai. Há uma liberação do teu Espírito nesta noite.
Oh, rebashere cantoriandere baralaclaias. Oh, rebashere cantoriandere baralaclaias. Oh, rebashere cantoriandere baralaclaias. Aleluia, Senhor, aleluia. Ah, Pai, toca nas vidas. Toca, Pai eterno, Senhor, na vida daquele homem, daquela mulher, Pai. Senhor, daquele que precisa, Pai eterno, Senhor, ser tocado por Ti. Ser tratado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Senhor, eu quero a Tua bênção, ó Pai eterno, Senhor. Eu quero a ministração do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Aleluia. Aleluia. Se você precisa receber uma imposição de mãos, vem aqui na frente. Se você precisa ter liberação na tua alma, nos teus sentimentos de coisas que talvez esteja amarrando você, vem aqui na frente. Pastor Vitor, eu não sei mais quem ele pode liberar aqui para estar aqui. Vem aqui rapidamente, rapidamente. Aleluia. Aleluia, aleluias, 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 aleluias. Meus queridos, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós remoemos coisas, estão lá presas no nosso sentimento. Quero te falar uma coisa. Quem te dá capacidade para que isso seja tirado de dentro de você é o Espírito Santo. Quando você percebe, acabou. Quando você se tocar, você vai ver que a coisa sumiu. O Espírito Santo é poderoso, o Espírito Santo é poderoso, amém? Ele é poderoso, Ele é poderoso. O Espírito Santo de Deus é poderoso para nos fazer esquecer das coisas que para trás ficam. Para nos fazer esquecer das coisas que para trás ficam. Levante as suas mãos aos céus, nós vamos orar agora. Oh, rebaixere.